Que maravilha de Deus a gente começar nosso dia, começar a nossa semana, a primeira manhã de uma nova semana louvando ao Senhor. É bom demais, né? Quem ama louvar o Senhor aqui, diga glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai adorar mais, daqui a pouco a gente vai louvar mais. Mas cumprimente essa pessoa que está do teu lado, dê a paz do Senhor aí para esse irmão, para essa irmã. Já profetiza a bênção, já profetiza aí o milagre sobrenatural do Senhor na vida desse teu irmão, na vida dessa... Mas sai do teu lugar aí, cumprimenta essa pessoa, dê a paz do Senhor para ele, dê a paz do Senhor para ela. Em nome de Jesus, ó, quão bom e suave é que vivamos em união, e é nessa força que Deus ele vai ordenando a bênção, que Deus ele vai nos fortalecendo, e que Deus ele vai nos levando. Aleluias, glória a Deus. É na companhia dos irmãos, é na presença do Espírito Santo que Deus ele vai, né, nos fortalecendo a cada dia. Então receba esse abraço carinhoso, receba esse aperto de mão, receba esse sorriso aí em nome de Jesus. Às vezes é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa às vezes é um sorriso, tudo que a gente precisa às vezes é um abraço, tudo que a gente precisa às vezes é um aperto de mão. Glória a Deus. Isso, cumprimenta essa pessoa. Já cumprimentou aí? Ao menos 50 pessoas você já cumprimentou? Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Agora que você já cumprimentou, retorne para o seu lugar. Amém? Isso. Retorne aí para o seu lugar. Você vai pegar nas suas mãos a palavra de Deus, por favor. Amém? Pegue nas suas mãos a Bíblia. Pegue a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus. E o pessoal gosta de abraçar, né, rapaz? Olha lá. Para não. Mas pode abraçar, glória a Deus. Você sabe que às vezes um abraço que a gente ganha, já, né? Deus já faz a obra num abraço que você ganha, um sorriso, um aperto de mão. Isso é importante. Não é verdade, né, senhora? Não é verdade? A mamãe do Wander, vamos aplaudir bem forte ao Senhor pela mamãe do Wander. Deus abençoe, querida, amém? Glória a Deus. Às vezes um abraço que a gente ganha, às vezes um sorriso, um aperto de mão. Como é que você está, né? Às vezes uma simples pergunta, como é que você está, meu irmão? Você vai bem? São coisas que fazem a diferença na nossa vida. Amém, amados? Então que nós tenhamos o hábito de estar sempre nos preocupando uns com os outros. Amém? Isso é muito importante. Vamos para a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Abra a palavra aí, pega a palavra de Deus. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu sempre falo para o meu pai. Né, pai? Se eu conseguir passar para você a palavra da maneira que Deus me entregou, se eu conseguir transmitir, eu acredito que Deus ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua ótica, vai mudar o teu entendimento acerca da vontade dele. Glória a Deus, amados. Quem crê que Jesus está voltando, levante a mão. Você crê? Você está acompanhando os desastres que aconteceram na Venezuela? Né? A Venezuela está praticamente devastada. E um dos sinais da vinda de Jesus era justamente acerca disso, né? Teremos pestes, teremos fome, teremos terremotos em vários lugares. Então, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar o contexto mundial, o cenário que nós estamos vivendo na nossa geração, a gente percebe que as escrituras elas estão se cumprindo de uma maneira assim muito forte, muito forte. Você olha para a TV, você acompanha as notícias das guerras e dos rumores de guerras, você olha para os terremotos, você olha para os fatores climáticos, né? Você vê que o nosso clima está completamente alterado, né? Nós temos frio intenso no Brasil e nós temos calor de quase 50 graus na França, né? As geleiras dos Alpes suíços estão derretendo. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mas a grande verdade é que muitas pessoas estão dispersas. E a gente vai falar hoje sobre isso. Essa é a palavra de hoje. Não apenas sobre a dispersão, porque às vezes a gente está tão preocupado, não é? Com o problema aqui de casa, com o problema aqui do trabalho.
Às vezes a gente está tão preocupado e focado nas coisas da terra, que as coisas do céu estão se manifestando ao nosso redor e nós não estamos percebendo. E eu acredito, apesar de tudo, que eu sou profeta nessa geração. Eu acredito que Deus me levantou como profeta neste lugar, amém, queridos? E como profeta eu tenho uma responsabilidade dolorosa. Dolorosa porque não é fácil, né? Se a gente pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar a Bíblia lá dentro, seria bacana, mas é difícil. Mas cabe a mim essa responsabilidade de ministrar você e abrir os teus olhos, porque Jesus está voltando. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos preparando? Porque a gente se prepara para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso trabalho. A gente se prepara para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar dos nossos afazeres. Mas como é que nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus? Essa é a questão. Mateus capítulo 24, versículo 37. Gostaria que você, a partir de agora, você pode dar glória a Deus, tá? Por favor, dá glória a Deus aí, vai. Tá fraco, dá glória a Deus aí, irmão. Você tem liberdade para dar glória a Deus, tá? Só não pode conversar agora. Agora acabou aquela coisa de apertar a mão. Inclusive, dá uma olhadinha. Presbítero Edivan, dá uma olhadinha lá dentro, por favor. Vê se tem alguém lá. Já bota para cá. Essa palavra você precisa ouvir. É direção de Deus, você precisa receber. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler o versículo 37. Veja o que Jesus ele vai dizer aqui. Vamos ler a partir do versículo 36, vai. Mateus 24, verso 36 diz assim: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, caramba, é aqui que a gente vai se deter hoje. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então Jesus ele vai explicando acerca da sua vinda, explicando acerca de como será na época da sua vinda. Ele vai citar como exemplo a geração de Noé. Amados, eu fiquei estarrecido, confesso a vocês, eu fiquei assustado, porque você olha assim e a princípio é um versículo tranquilo, uma coisa normal, mas ao citar a geração de Noé, Jesus estava dando um alerta muito sério, não apenas para aquela geração, mas acredito que para a nossa, porque essa palavra não era para a geração de Jesus, essa palavra é para o fim dos tempos. Glória a Deus, amados. E eu posso dizer uma coisa para você particular: eu acredito que nós somos a geração do fim. Eu acredito que nós, os nossos filhos, né, Davi, Miguel, Olívia, é a geração do fim, amados. Amém? Então essa palavra aqui, na verdade, apesar de ter sido dita há 2000 anos atrás, essa palavra é para nós. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus 24, versículo 36. Porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, é aqui que a coisa pega. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, repitam comigo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E ele conclui, até o dia em que Noé entrou na arca. Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos. Deixa eu pedir a você, faz uma coisa, pode tomar o seu assento, senta primeiro. Isso, todo mundo acomodadinho, senta primeiro, todo mundo bonitinho. Agora estenda a tua mão aqui para frente e ora pela minha vida.
Peça ao Senhor para que Ele venha usar a nossa boca, para que Ele venha usar essa palavra, nesse dia tão especial de Santa Ceia, para que o Senhor Ele venha falar conosco. Começa a orar aí, vai, começa a interceder pela minha vida, começa a pedir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nesta primeira parte, Senhor, do culto, adoramos ao Senhor, cantamos cânticos, louvores, sentimos a Tua presença. E agora, Senhor, é momento de nós ouvirmos a Tua palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. A Tua palavra, Senhor, que tem a finalidade de nos instruir e transformar o nosso entendimento, para que possamos experimentar sempre a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, em nome de Jesus, que absolutamente nada a partir de agora venha distrair esta pessoa, ou que venha nos impedir, ó Pai, de que esta palavra seja direcionada, de que esta semente seja lançada. Então, em nome de Jesus, prepara, Senhor, os corações, as mentes, os ouvidos de cada um de nós, não apenas para ouvirmos, para recebermos, para absorvermos tudo aquilo que vai ser ministrado, e que venhamos aplicar na nossa vida, que venhamos, ó Deus, diligentemente procedermos segundo a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez aí, bem forte, ao nome do Senhor. Diga glória a Deus, amém. Eu quero começar essa palavra de hoje fazendo duas perguntas. A primeira é: quantos aqui estão esperando a vinda de Jesus? De verdade mesmo, pastor, eu estou esperando Jesus voltar. Quantos estão esperando? Levanta a mão aí e diga glória a Deus. Agora a segunda pergunta, que é a principal: como você está esperando a vinda de Jesus? De que maneira você está aguardando a vinda do Senhor, a vinda do Salvador? Por que eu estou perguntando isso? Porque a principal característica de quem espera é a expectativa. Repita comigo: a principal característica de quem espera é a expectativa. Então, quando nós esperamos por alguém ou por alguma coisa, a espera por algo que para nós é importante, a espera para nós de algo relevante nas nossas vidas, inevitavelmente vai gerar algo no meu interior, vai gerar algo na minha vida chamado expectativa. A partir do momento em que eu estou esperando, a minha espera automaticamente vai gerar em mim, vai gerar no meu corpo, vai gerar, em mim, de uma forma geral, expectativa. Amém? Pastor, e o que é expectativa? Expectativa é o estado ou a qualidade de esperar algo que se deseja. É o estado ou a qualidade de se esperar algo desejado. Então, volto a dizer, a partir do momento em que nós estamos esperando algo que a gente deseja muito, imagine algo que você está desejando muito, algo que você quer muito, algo que você sonha. Pois é, pensa nisso aí. A partir do momento em que nós esperamos por algo desejado, isso pode ser por uma pessoa, isso pode ser por uma resposta, isso pode ser por uma porta de emprego, isso pode ser qualquer coisa. A partir do momento em que você deseja algo, essa espera vai gerar em nós apreensões. Essa espera vai gerar em nós ansiedades, que nada mais são do que evidências que caracterizam a expectativa. A apreensão faz parte da expectativa. Aquela coisa de você desejar, de você querer, será que vem agora? Será que vem amanhã? Será que vai chegar hoje pelo correio? Será que a pessoa vem hoje? Pois é, essa coisa, essa apreensão é uma das características daquilo que nós chamamos de expectativa. E uma coisa que precisa ficar clara é que essa expectativa da espera não é uma característica peculiar de algumas pessoas. Não, algumas pessoas ficam mais ansiosas. Não é uma coisa que acontece com uma pessoa e não acontece com outra, não. A expectativa da espera é algo inerente ao ser humano, ou seja,
todo mundo tem expectativa. Pode ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais comedida, ou pode ser uma pessoa agitada, né? Aquela pessoa elétrica, não importa. Seja a pessoa agitada, ou seja a pessoa mais comedida, todos vão ter expectativa quando você espera por alguma coisa. Porque a expectativa faz parte de nós. Então, sendo você uma pessoa muito calma, ou sendo você uma pessoa muito agitada, guarde isso. Toda espera, de algum modo, em algum nível, vai gerar no nosso corpo reações diferentes. E essas reações são características da expectativa. Queridos, e é justamente entendendo esse pano de fundo que a gente começa não só a entrar na palavra que o Senhor nos deu, na revelação que o Senhor nos deu, mas principalmente a gente vai começar a entender o grande perigo que a nossa geração está correndo. Porque os dias passam, as pessoas caminham, mas as pessoas não estão enxergando o perigo que está ao nosso redor. Pastor, e por quê? Porque a coisa que mais me chamou a atenção nesse texto aqui de Mateus que a gente acabou de ler, foi o fato do Senhor, olha só o que Jesus vai fazer. Jesus agora, apontando acerca da sua vinda, falando acerca de algo que iria acontecer no final dos tempos, Jesus do nada, para falar sobre isso, ele vai citar a geração de Noé como exemplo. Porque segundo Jesus, da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, da mesma forma que aconteceu com a geração de Noé, assim será também, assim acontecerá também na época em que o Senhor vier. E a citação, ao citar ali a geração de Noé, isso me intrigou muito, porque eu fui pesquisar acerca disso. E apesar da gente saber que a geração de Noé aborreceu a Deus, a ponto de Deus mandar o dilúvio, a ponto de Deus destruir a humanidade, destruir todo o ser vivente, a gente sabe que a geração de Noé, de fato, aborreceu muito a Deus. Apesar de nós sabermos que a imaginação dos pensamentos do coração dos homens da geração de Noé era má continuamente, não era má por um instante não, mas segundo a palavra, eles pensavam maldade continuamente. Mas sabe o que me intrigou? O que me intrigou é que o que condenou a geração de Noé não foi a sua maldade. O que condenou a geração de Noé não foi a sua transgressão e nem a sua iniquidade. Mergulhando na palavra e buscando a revelação do Senhor, o que o Senhor nos mostrou é que apesar daquela geração ser má, apesar dos homens serem iníquos e fazerem o que era mal aos olhos do Senhor, o que determinou, o que dizimou aquela geração não foi a sua maldade, não foram apenas os seus pecados. Até porque, por maiores que sejam os nossos pecados, ou por mais numerosos que eles sejam, quando a gente se quebranta e se arrepende, o que Deus faz? Deus perdoa. Quem concorda comigo aqui, diga glória a Deus. Então eu posso ter uma multidão de pecados, eu posso carregar uma bagagem cheia de pecados, mas se eu ouvir a palavra, se eu tiver um encontro com Deus, se eu reconhecer o meu pecado e me arrepender, Deus vai me perdoar. Então não vai ser por causa dos meus pecados que Deus vai me destruir, Deus vai me dar oportunidades. Quem entende o pastor, diga glória a Deus. Então o que destruiu aquela geração não foram só os seus pecados. O que condenou os homens da geração de Noé, mais do que os seus pecados, foi a falta de expectativa. O que condenou a geração de Noé não foram só os seus pecados, mas o que determinou o fim daquela geração foi a indiferença daquela geração com a vontade de Deus. Amados, quando Deus nos mostrou isso, eu fiquei estarrecido. Amém? Pastor, e como é que você pode
afirmar isso? Simples. A maior prova do que eu estou falando está no fato de que quando Jesus ele fala acerca dos feitos daquela geração, você percebeu que em nenhum momento Jesus falou da iniquidade? A vinda do Filho do Homem será como na geração de Noé. Mas ele não vai falar a geração de Noé que pecou, que transgrediu, que matou, que roubou, que adulterou, que estuprou. Ele não vai falar isso. Amém, amados? O que me chamou a atenção foi isso. Jesus ele não vai falar de adultério da geração de Noé. Jesus não vai falar da mentira da geração de Noé. Jesus não vai falar do roubo da geração de Noé. Jesus não vai falar da prostituição da geração de Noé, não. Mas em vez disso, ele vai chamar a atenção para um detalhe muito sutil, porém altamente devastador, altamente destruidor. Jesus vai falar da indiferença que as pessoas daquela geração tiveram com as coisas de Deus. Amém? Como é que estava a geração de Noé, pastor? Sabe como é que a geração de Noé estava? Normal. Amém? Diga comigo, a geração de Noé estava normal. A geração de Noé estava fazendo coisas normais. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente. Tanto que elas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento de maneira normal. Coisas do cotidiano, comum. Só que elas faziam isso como se Deus não existisse. Elas faziam essas coisas, elas viviam as suas vidas, elas arquitetavam os seus planos, elas construíam os seus projetos, como se Deus não estivesse aí, vivendo as coisas da terra, sem a expectativa do céu. Como é que estava a geração de Noé? Ela vivia as coisas da terra, sem a expectativa das coisas do céu. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. As pessoas faziam seus planos. Vamos casar, eu vou correr atrás de um emprego, e aí a gente vai construir uma casa, e a gente casa, e a gente vai construir uma família, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer aquilo, e a gente vai sair, e a gente vai passear, e a gente vai se divertir, e a gente vai descansar, e a gente vai ganhar dinheiro, e a gente vai, 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 e a lista vai só crescendo. E aonde está Deus nessa lista? As pessoas faziam seus planos, arquitetavam seus projetos, viviam as suas vidas, como se Deus não estivesse olhando. As pessoas pecavam, como diz a Escritura. A imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente, e as pessoas continuavam na sua maldade, mas viviam as suas vidas, como que se isso não fosse dar em nada. Pecavam, como se Deus não estivesse vendo. E pior, como se não houvesse um juízo por vir. As pessoas viviam as suas vidas despretensiosamente, tranquilo, amado, tranquilo. Você vê que as práticas que Jesus citou, nenhuma delas eram pecaminosas em si mesmas. Volto a dizer, quando Jesus citou a geração de Noé, ele não falou do adultério, da prostituição, da mentira, da maldade, não. Pastor, mas então qual é o problema disso? O problema é que as pessoas, elas estavam tão absorvidas pelas coisas terrenas, que elas estavam ignorando as coisas celestiais. Elas estavam tão absorvidas, elas estavam tão focadas, elas estavam tão determinadas nas coisas da terra, que não havia espaço na vida delas para as coisas do céu. Queridos, e o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, é que o grande perigo dos nossos dias, volto a dizer, dos nossos dias, que na minha opinião, são os dias finais.
O grande perigo da nossa geração, que na minha opinião é a geração do fim, o grande perigo da nossa geração não é apenas o pecado escancarado. Às vezes a gente se preocupa tanto com o pecado escancarado, né? Eu não posso transar com a minha namorada antes de casar, porque se eu casar eu vou estar adulterando, eu vou estar pecando, eu vou estar prostituindo. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso prostituir, eu não posso fornicar. A gente fica tão preocupado com o pecado escancarado, mas e a indiferença sutil? Onde fica? A gente está muito preocupado com a prostituição, com a mentira, com o roubo, mas e a indiferença? Aquela indiferença em que a gente poderia estar orando e não ora mais. Em que a gente poderia estar buscando a Deus e a gente, hoje não dá, estou cansado, estou ocupado, estou na correria, estou no movimento, hoje não dá, sabe? É o problema da geração de Noé, queridos. O problema da nossa geração não é só a iniquidade escancarada, mas é a indiferença disfarçada de responsabilidade. Não, pastor, não é que eu sou indiferente, é que eu tenho responsabilidades, é que eu tenho compromissos, é que eu tenho coisas importantes. O problema da nossa geração é a indiferença disfarçada de responsabilidade. É a falta de expectativa, é a falta de anseio pelas coisas do Senhor. Sabe aquela coisa, puxa vida, Jesus está voltando, que hora que Jesus vai voltar? Que hora que Jesus vai vir? Deve ser como a namorada esperando o namorado, né? Ai mãe, me ajuda aqui, roupa que eu vou colocar, é o primeiro encontro, eu vou passar o batom aqui, vou colocar esse brinco, vou colocar esse cordão, ai meu Deus, eu tenho que dar uma olhada na minha roupa. E a mesma coisa o rapaz, né? Vou passar um perfume, tem cara que não gosta de tomar banho, né? Aí fica a semana toda sem tomar banho, aí no dia do encontro toma banho, passa desodorante, passa perfume, precisa colocar uma roupa bacana. O que é isso? É expectativa, porque algo importante está para acontecer. Eu vou me encontrar com ele, eu vou me encontrar com ela, então eu preciso estar com a melhor roupa. Eu vou me encontrar com ele, eu vou me encontrar com ela, eu tenho que levar um presente, eu tenho que levar uma flor, eu tenho que impressionar, eu tenho que agradar. Expectativa, a expectativa da espera. Eu não sei a que hora ele há de vir, ele virá como um ladrão na noite quando ninguém espera. Então já que eu não sei, eu preciso me preparar. Isso morreu na igreja, amados. As pessoas não estão preocupadas em se preparar para a vinda de Jesus. As pessoas não estão preocupadas em fazer a obra de Deus. As pessoas não estão preocupadas em orar. As pessoas não estão preocupadas em jejuar. As pessoas só estão preocupadas com as responsabilidades, que na verdade nada mais é do que uma cortina de fumaça para esconder a indiferença, a falta de anseio. Amados, é a capacidade que as pessoas estão adquirindo. Você sabe o que arrebentou a geração de Noé? E o que Jesus está dizendo que vai arrebentar a nossa geração é a capacidade que as pessoas têm de conseguirem viver as suas vidas normalmente, como se Deus não existisse. A pessoa consegue amar tranquilamente. Qual é a tua religião? Sou crente, vou na igreja, normal. Mas a pessoa vive a sua vida no dia a dia, nas 24 horas de cada dia. Ela vive a sua vida como que se Deus não existisse, como que se Deus não, como se não fosse haver um juízo. A pessoa fala palavrão, a pessoa fala mal dos outros, a pessoa xinga, a pessoa aponta o dedo, sabe? Assim, com uma facilidade muito grande. A pessoa transgride a palavra de uma maneira muito grande, como se Jesus não fosse voltar, como se Jesus não estivesse vendo aquilo que no oculto eu faço, ou as coisas que eu deveria fazer e deixo de fazer. Amados, assim como nos dias de Noé, em que as pessoas casavam-se, se davam em casamento,
trabalhavam, se divertiam, viviam, comiam, bebiam, mas elas faziam tudo isso sem o mínimo anseio, sem a mínima preocupação, sem o mínimo cuidado na espera. Porque quando você está esperando, existe uma expectativa, e a expectativa automaticamente vai fazer com que você seja prudente, vai fazer com que você tenha cuidado. Pois é, mas a geração de Noé não tinha isso. Eles viviam a sua vida sem anseio nenhum, sem expectativa nenhuma. Não havia o cuidado da espera, a ponto das coisas de Deus, a ponto do cuidado ou da preocupação de viver uma vida que agrada a Deus, ficar em terceiro plano. Esse era o mal da geração de Noé. A geração de Noé foi destruída por causa disso. Indiferença, falta de anseio. Hoje, a nossa geração, tanto aqueles que estão lá fora, e triste, principalmente, daqueles que estão dentro das igrejas, a nossa geração hoje está vivendo exatamente assim. Sabe aquele termo, tocando barco? Quem conhece esse termo aqui? Teve um jornalista esportivo que eu gostava muito, que ele morreu, ele era da Band, eu esqueci o nome dele agora. Um jornalista esportivo muito bom, eu assistia os programas dele sempre. E ele tinha esse bordão. Ele falava, vamos tocar o barco, tocando o barco, vamos seguir. Eu esqueci o nome do jornalista agora. E sabe como é que a nossa geração vive? À espera de Jesus? Tocando o barco. Amém? Sabe aquela coisa tipo, você vai na igreja hoje, meu irmão? Né? Aí o líder de rede, né? O líder de célula chega lá, e aí, meu irmão, você vai na igreja hoje? Aí a pessoa, não vou não. Mas você não vai? Porque hoje tem ceia. Não, tem que trabalhar. Aí vai, sabe como é que é? Vou chegar cansado, vou chegar complicado. Não, hoje não dá para ir não. Irmão, você vai na igreja hoje? Não, hoje não dá não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que descansar um pouco. Eu ando muito, eu tenho feito tanta coisa, a minha semana está tão corrida, meu irmão, que não está dando, eu não estou encontrando espaço. Eu preciso dar uma descansada. Quando eu der uma melhorada, eu vou. Estou na correria. Diga assim comigo, estou na correria. Fala mais alto, estou na correria. Eu postei, acho que essa semana, se não me engano, uma frase nas minhas redes sociais, que diz o seguinte, que se a tua correria te afasta de Deus, então você está correndo para a direção errada. Se a tua correria é uma correria que te afasta do propósito, que te afasta da visão, que te afasta da presença do Senhor, que mata as tuas expectativas quanto ao céu, se a tua correria está te afastando de Deus, então você está correndo para a direção errada. Você não tem que correr para a tua correria, você tem que correr para os braços daquele que é vivo e todo-poderoso. Você precisa correr para os braços do Senhor, porque é nos braços do Senhor que a tua vida é transformada e o nome dele é glorificado. Corra para os braços do Senhor, porque ele está voltando. Diga glória a Deus. Você tem que correr para os braços do Senhor, porque o tempo está acabando. Fala assim, ó. Sabe o que é isso? O relógio. Diga assim comigo, o relógio está correndo. Diga assim comigo, o tempo está acabando. E o que você tem preparado? Não, essa pergunta agora é minha, tá? É só o relógio que eu queria que você fizesse. Pode parar. O relógio não parou não. Pode parar. Amém? Olha para mim. O que você tem preparado? O tempo está passando. O tempo está correndo. E como é que você está vivendo a tua vida? Tocando barco? Pastor, estou tocando barco. Vou quando dá, faço o que posso. Vou quando, né? Quando sobra um tempinho. Geração de Noé. E nisso, sabe o que acontece? A pessoa passa 1, 2, 3 semanas sem vir na igreja. E está tudo bem, amados. Não, pastor. E aí, irmão? Não, está tudo bem, pastor. Passando por uns problemas aqui, mas está tudo bem. 3 semanas, 1 mês. E está tranquilo, amados. Está tranquilo. Toca o barco.
Está cauterizando, amado. Deixou de ser adoração, virou prática. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Aí você pergunta, irmão, você já orou hoje? Irmão, você leu a Bíblia essa semana? Ih, pastor, não tive tempo não, pastor. Pastor, uma coisa incrível, pastor. Toda vez que eu sento para ler a Bíblia, me dá sono. Eu sento para ler a Bíblia, me dá sono. Eu começo a orar, pastor. Ai, Senhor, meu Deus e meu Pai. Hã? Não tive tempo, pastor, não tive ânimo. Raramente eu tenho orado. Mas está tudo bem, pastor. Esse é o discurso. Não tenho orado, não tenho buscado, não tenho jejuado, não tenho ido à igreja. Mas pastor, fica tranquilo, tá? Está tudo bem. Toca o barco. Toca o barco. Eu não posso deixar de trabalhar, né, pastor? Afinal de contas eu tenho contas para pagar. O que eu não posso, pastor, é deixar de trabalhar, porque eu tenho compromisso. O que eu não posso, pastor, é deixar de cuidar da minha família. O que eu não posso é deixar de cuidar, né, do meu filho. O que eu não posso é deixar as responsabilidades. Como se a expectativa da vinda de Jesus não fosse a responsabilidade mais importante da vida do cristão. Amém? Eu não posso, pastor, é deixar as minhas coisas. Mas as coisas de Deus, eu fazer meia boca. As coisas de Deus, eu deixar para lá um pouco. As coisas de Deus eu dar uma negligenciada, tudo bem, pastor. Sabe por quê? Porque o que importa é o meu coração, e Deus conhece o meu coração, pastor. Amém? Esse é o discurso, amado. Deus me conhece, pastor. Deus me entende. Não, amados, está tudo bem não. Não está bem não. Segundo a palavra, não está bem não. Mateus capítulo 24. Olha o que diz aqui, versículo 42. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42, diz assim. Veja. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, se ele soubesse que o ladrão ia chegar às 10 horas da noite, se você sabe que o ladrão vai chegar às 11 horas, você vai ficar parado? Você vai ficar de qualquer maneira? Não. Olha lá, ó. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós, esta é a ordem, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Sabe qual vai ser o momento em que o Filho do Homem vai vir? No momento em que você estiver tocando o barco. Olha aqui para mim. Sabe quando é que o Filho do Homem vai vir e vai prestar conta de você? No momento em que você estiver. Está tranquilo, pastor? Tudo bem. Olha o que ele está dizendo aqui, amados. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Sabe qual é a hora que a gente não pensa? Sabe qual vai ser a hora que a gente não pensa que ele vai vir? Na hora do casamento. Glória a Deus, amados. Lembra da geração de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. É nessa hora que o Filho do Homem vai vir. Quando você estiver lá comendo, bebendo, tocando barco, tranquilamente. Amém, amados? Na hora em que mais você estiver focado em você, e que menos você estiver focado naquilo que Deus quer, é nessa hora. Só que olha o conselho que o apóstolo Pedro vai nos dar. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, amém? Segunda Pedro, capítulo 3, veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: mas nós
segundo a sua promessa. Quem aqui tem uma promessa da parte dos céus, do Senhor, diga glória a Deus. Daí, poucos têm. Quem aqui tem promessa da parte do Senhor, diga glória a Deus. Quem tem promessa de salvação, vida eterna, transformação, renovo, paz, alegria? Quem tem, diga glória a Deus. Então olha aqui, ó. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos, esperamos, ansiamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, o que eu tenho que fazer? Procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Diga glória a Deus. Se eu tenho promessa, olha aqui para mim. Deixa eu perguntar de novo, quem aqui tem promessa dos novos céus e da nova terra? Diga glória a Deus. O sangue de Jesus está sobre a tua vida? Diga glória a Deus. Você foi lavado e remido do sangue do Senhor? Diga glória a Deus. Então você tem uma promessa de novos céus e nova terra. Então se você tem essa promessa, enquanto você estiver aguardando, enquanto você estiver esperando, volte a ter expectativas, volte a aguardar, volte a buscar, volte a ansiar, cuida da tua salvação, porque Jesus está às portas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se prepara, Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Acorda. Acorda, homem. Acorda, mulher. Acorda, servo. Acorda, crente. Porquanto assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser a vinda do Filho do Homem? No momento em que ninguém está esperando. E o problema não é só não estar esperando. O problema é que a gente vai estar relapso, largado. A gente vai estar disperso. Sabe o que o Espírito Santo nos mostrou nesse texto que a gente leu? Duas coisas. Primeira coisa que o Espírito Santo nos mostrou com esse texto: que o homem, ele pode muito bem estar ocupado com coisas boas. O homem, ele pode estar muito bem ocupado com coisas importantes e ainda assim estar longe de Deus. Você sabia disso? Primeira coisa que esse texto me mostrou foi isso. Você vê que ele diz aqui, ó: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Amado, Jesus está nos dando um alerta. Olha aqui para mim. Vamos traduzir melhor, vamos mastigar melhor. Trabalhar, comer, beber água e refrigerante, tá? Tá? São, né? Beber água, refrigerante eu não recomendo não. Prefiro um H2O, um suco natural. Toma o suco que a Olga faz. A Olga faz uns negócios bacanas, né, Olga? Sem açúcar, coisa fitness. Amém? Mas ó, olha aqui para mim. Trabalhar, comer, beber, constituir família, são dádivas de Deus, amados. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Eu falei que você pode dar glória a Deus, tá? Você pode dar glória a Deus aí. É coisa de Deus, amados. Só que o problema é que as pessoas da época do Noé, da época de Jesus e da nossa geração fizeram dessas coisas o centro das suas vidas e se esqueceram de Deus, se esqueceram da promessa, se esqueceram da salvação, se esqueceram da expectativa, a tal ponto, para você ver o quanto o povo estava cego. As pessoas estavam tão dispersas ao ponto do Noé construir uma arca gigante no meio do deserto, num lugar que não chovia, num lugar que não tinha mar. E as pessoas não ligaram. As pessoas passavam pela arca, olhavam, oh, legal isso aí, pô, bacana. Para que isso aí? Não sei. Sabe, o Tico e o Teco não conseguiam entender o que aquilo ali significava. Não conseguiram entender que Noé estava pregando através da arca, que Noé estava avisando através da arca. Gente,
Acorda porque a destruição está vindo. Olha aqui o que Deus mandou fazer. Acorda porque a coisa vai ficar feia. Mas as pessoas estavam tão relapsas que elas estava tocando o barco, amados. Olhavam para a arca, passavam pela arca e não perceberam. Olha aqui, as pessoas estavam tão distraídas com coisas boas e importantes, que ao fazerem dessas coisas o centro das suas vidas, elas se afastaram de Deus sem perceber. Elas começaram a se corromper sem perceber, coisa sutil, correndo para as suas próprias casas, preocupadas com as suas próprias vidas. Aí a gente lembra de Ageu, né? Abre comigo aí, Ageu, capítulo 1. O que diz aí o livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 4? Vamos para a palavra. Ageu, capítulo 1, verso 4, diz assim. Olha a pergunta que o Senhor faz aqui. Você acha que é para vós? Você acha mesmo que é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, estucadas, bonitas, bem estruturadas, e esta casa ficar deserta? O tempo que a gente está vivendo, o momento espiritual que a gente está vivendo, você acha que é tempo de você fazer isso? Ora, pois, versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Diga glória a Deus, amado. Se você está no caminho do Senhor, então aplica o teu coração ao caminho do Senhor. Não aplica o teu coração naquilo que você quer, no teu próprio entendimento. Semeais muito, mas recolhes pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe salário num saco furado. Você corre tanto para fazer as suas coisas, e aonde você está chegando? Em lugar nenhum. Quanto mais você corre, mais dívida você tem. Quanto mais você tenta resolver, mais problema você tem. Quanto mais você tenta se desenrolar, mais enrolado você fica. Olha o que ele diz: mas assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A palavra bem forte ao Senhor. Edifica a casa, sobe o monte, vai ser espiritual, faz a coisa certa. Aleluias. Aí a gente lembra de Lucas capítulo 14, mesma coisa. Preciso nem ler para você. Jesus, ele vai contar uma parábola. Olhe para cá. Jesus, ele vai contar a parábola dos convidados. E nessa parábola Jesus diz que ao receberem o convite para o banquete daquele senhor, ao invés de eles esperarem o momento da festa com ansiedade, ai meu Deus, recebi um convite importante, vou preparar a melhor roupa, vou preparar um presente para não chegar de mãos vazias, eu vou me preparar para o banquete. Não, nada disso. Ao invés de eles receberem aquele convite com ansiedade, ao invés de se prepararem para aguardar com expectativa, você conhece muito bem essa passagem. O que eles fizeram? Eles não só recusaram o convite, mas ao recusar o convite, que era uma honra, porque aquele convite era uma honra, estar naquela festa era uma honra, mas além deles recusarem o convite, eles ainda vão justificar as suas ausências, a sua indiferença. De que maneira? Com coisas importantes. Ah, sabe o que é? Eu não vim porque eu comprei uma junta de bois. E sabe como é que é? Eu preciso lá ver. Então peço-me que me hajas por escusado. Aí o outro vai dizer: ah, eu fui trabalhar e não deu tempo, então me perdoa de não ter ido. Peço-te que me hajas por escusado. Aí o outro vai dizer: ah, eu casei. Olha como é que a palavra vai batendo, né? Ah, eu casei. Vou me casar, então não vou poder ir. E nós, queridos? E nós? E você? E eu?
Quais são as desculpas que a gente tem dado para Deus? Para maquiar o fato de que Deus não é mais a nossa prioridade. Quais são as desculpas que a gente tem dado para Deus? Para disfarçar o fato de que a gente hoje tem coisas muito mais importantes do que orar, ler a Bíblia, estar na igreja, fazer a obra, buscar a Deus. Amados, escuta o que eu vou dizer agora. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu quase chorei. Nós erramos, você erra, e eu também erro, ao pensar que no inferno só vai ter ladrão. Porque a gente acha que o inferno só vai ter ladrão, mas a gente está errado. Nós erramos ao pensar que no inferno só vai ter adúltero, só vai ter assassino, só vai ter estuprador. Essa galera toda vai estar lá, com certeza. Mas no inferno não vai ter só ladrão, não. Infelizmente, olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Infelizmente, vai ter muita gente honesta no inferno. Sim. Infelizmente, vai ter muita gente trabalhadora no inferno. Vai ter muito pai de família que vai estar lá no inferno. Não porque roubou, não porque mentiu, não porque adulterou, mas porque se esqueceu de Deus. Eu chego a me arrepiar ao falar isso aqui. Amém? Vai ter muita gente boa indo para o inferno porque colocou a sua vida na frente de Deus. Vai ter muita gente boa indo para o inferno porque colocou as suas ambições, porque colocou os seus ídolos, porque buscou a felicidade e a satisfação não em Deus, mas em coisas, em pessoas e em ideais. Como profeta dessa geração, eu tenho essa responsabilidade de dizer isso para você. Esse mesmo silêncio que você está fazendo agora foi o mesmo silêncio que eu fiz sozinho quando o Senhor nos mostrou isso aqui. Os convidados de Lucas 14 recusaram o convite do seu Senhor. Sabe por quê? Estavam ocupados demais com seus negócios, com as suas prioridades, com seus relacionamentos. Então o primeiro ensinamento que Jesus me deu, e eu estou passando para você aquilo que o Senhor me entregou. O primeiro ensinamento que Jesus me deu, ao citar a geração de Noé, é que primeiro, o homem pode muito bem estar ocupado com coisas boas, e mesmo assim está longe de Deus. E a segunda coisa para a gente fechar, a indiferença produz destruição. Repita comigo, a indiferença, diga bem alto, a indiferença produz destruição. Mateus 24, 39 diz, e não, vamos ler aqui, deixa eu voltar, Mateus 24, versículo 39, olha que coisa triste. Vamos ler o 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o versículo 39 agora. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles só perceberam, eles só acordaram, eles só despertaram quando nada mais poderia ser feito. Durante anos, olha aqui para mim, durante anos, Noé construiu a arca, ele avisou. Amados, nada do que Deus faz, escute o seu pastor, nada do que Deus faz, ou nada do que Deus permite que aconteça,
é sem aviso. Quando a coisa vem, não vem desavisado, não. Amém? Deus, Ele não faz nada de surpresa. Ele sempre avisa antes de agir. Deus fala. Deus falou aqui. Ontem a gente pregou uma mensagem aqui para os colunas. Pouquíssimos colunas estiveram aqui. Deviam estar ocupados. Deviam estar, né? Mas a gente falou sobre isso aqui ontem. Sobre as maneiras com que Deus fala. E Deus sempre fala, pois é. Só que o problema é que as pessoas da geração de Jesus estavam dormentes. As pessoas da geração de Noé estavam dormentes, entorpecidas pelas suas prioridades. Só que quando perceberam, quando despertaram, já era tarde. A destruição veio. 2 Pedro 2,5, Pedro chama Noé, sabe de quê? Você vê lá, pregoeiro da justiça. Amém? Ou seja, Noé foi o pregador da justiça daquela geração. Noé pregou, mas ninguém ouviu. Noé avisou, construiu a arca, mostrou para todo mundo, mas ninguém percebeu. As pessoas não foram destruídas sem aviso, não. Mas pela sua indiferença, a destruição veio. Amém? Você sabe o que Deus está nos chamando nessa manhã de Santa Ceia? Com tudo isso que a gente pregou, com tudo isso que a gente falou, você sabe o que o Senhor espera de nós? Vigiai. Vire para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: meu irmão, é tempo de vigiar. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala a mesma coisa. É tempo de vigiar. Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. É aquilo que a gente falou aqui. Se a gente souber quando o ladrão vem, a gente vai esperar armado na porta, tomando conta, vigiando 24 horas. É assim que Deus te quer. Quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar pronto, de roupa trocada, de banho tomado, cheiroso, cheirosa, com vestes brancas, asseado, preparado, para que quando a trombeta tocar, você venha subir com Ele, e o nome do Senhor seja glorificado. Vigiai, igreja. Vigia com o teu chamado, vigia com o teu ministério. Vigia com o propósito de Deus na sua vida, vigia. Vigia. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai. Olha só que tremenda essa revelação. Pensai nas coisas que são de cima, diga glória a Deus, e não nas que são da terra. Amado, preste atenção no pastor. A vigilância espiritual não significa abandonar as coisas da terra. Eu tenho que fazer as coisas da terra, mas pensar nas coisas do céu. Eu tenho que fazer as coisas da terra, mas considerar as coisas do céu. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer as coisas da terra, mas no meu pensamento está: Jesus vai voltar e eu tenho que me preparar. Eu estou pronto hoje, Jesus não veio hoje, amanhã eu vou estar pronto. Jesus não veio amanhã, depois da manhã eu vou estar pronto. Jesus não veio amanhã, no dia que o Senhor voltar, eu vou estar preparado para subir. É você fazer as coisas da terra, mas o teu pensamento, o teu foco são as coisas do céu. É não esquecer as coisas do céu. É você viver as responsabilidades da terra, mas colocando Deus em primeiro lugar. É você viver as responsabilidades da terra, mas entendendo que primeiro é Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro. Eita, mensagem batida, hein, pastor? Mas o óbvio precisa ser dito e repetido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que você precisa, as coisas que você depende, as coisas que você necessita, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Eu finalizo esta ministração citando para você uma frase de Martinho Lutero,
E com ela eu termino essa mensagem. E Lutero diz o seguinte: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, como se Ele houvesse ressuscitado hoje, e como se Ele fosse voltar amanhã. Como é que eu tenho que viver a minha vida? Deus te trouxe aqui, te fez ouvir essa mensagem para que você, a partir de hoje, considere viver a sua vida assim, como se Cristo tivesse morrido ontem, como se Ele tivesse ressuscitado hoje, e como se Ele fosse voltar amanhã. Expectativa, a expectativa da espera, o anseio. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos. Você não vai olhar para a direita, você não vai olhar para a esquerda. Você não vai sair do teu lugar agora. Não é momento de você ir no banheiro e beber água agora. A mensagem terminou, mas o pós-mensagem é tão importante quanto. A mensagem é importante porque você ouve a direção e você recebe a instrução e entende o que precisa ser feito. Mas o pós-mensagem, o pós-palavra é importante porque você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer. Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Eu quero que você feche os teus olhos. Pega essa palavra. Pega essa palavra que você acabou de ouvir. Todos os detalhes que você conseguiu absorver dela. Pega isso aí para você. E agora começa a trazer essa palavra para dentro da tua vida. Pastor, aonde é que essa palavra se encaixa em mim? Como eu tenho vivido a minha vida? Pega essa palavra e faz dela um espelho entre a palavra e a sua vida. Compara. Pastor, eu estou fazendo igual a geração de Noé. Eu tenho vivido em algumas situações como a geração de Noé. Eu tenho me portado, eu tenho esperado a volta de Jesus da mesma forma que a geração de Noé, sem expectativa. Então, de posse dessa palavra, com os teus olhos fechados, eu quero que você ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga bem alto, Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu reconheço que esta palavra veio de encontro ao que precisa mudar na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que muitas das vezes eu vivo a minha vida sem a expectativa da tua espera. Muitas das vezes eu me preocupo tanto com o meu bem-estar e acabo esquecendo que Jesus está às portas, e acabo esquecendo que a minha salvação é mais importante do que qualquer coisa. Por isso, nesta manhã, eu não quero apenas te pedir perdão pela minha negligência. Eu não quero apenas te pedir perdão pelas coisas que eu deixei de fazer, mas eu quero, Senhor, orar a Ti e te pedir: me ajuda, porque eu vou mudar. Me ajuda, Senhor, porque eu entendo que o desejo do Teu coração é que eu anseie mais de Ti. Por isso, Pai, age na minha vida a partir de agora, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Você já completa. Quando você espera o Senhor sendo fiel, significa que, por mais que você esteja entretido em coisas da terra, você tem o seu foco nas coisas dos céus. Pregar a palavra faz parte das coisas dos céus. Salvar vidas faz parte das coisas dos céus. Ter uma porta aberta onde a verdade do Evangelho é pregada faz parte das coisas dos céus. Então, ser um dizimista desta casa é contribuir para que o céu aqui na terra se faça presente. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: a minha igreja. Levante a tua mão para o céu e diga: a minha igreja, o MAP, é um pedaço do céu aqui na terra. Você sabia disso? Porque o único lugar onde você vai ouvir palavras de vida eterna é aqui. O único lugar onde você é consolado é aqui.
O único lugar onde as pessoas vão te decepcionar, mas você vai encontrar abrigo, é aqui. Amém, amados? Se você contar os teus problemas lá fora, as pessoas vão te desiludir, as pessoas vão te desenganar. Se você contar os teus sonhos para as pessoas lá fora, as pessoas vão dizer, você está louco, você nunca vai conseguir. Somente aqui dentro, que você é fortalecido, incentivado, consolado, porque a palavra de Deus, ela traz consolo, ela traz alívio, ela traz conforto. Amém? Então manter esta casa, manter esta obra, é manter um pedacinho do céu aqui na terra. A gente falou sobre isso também, não sei se foi na quinta-feira, ou se foi na reunião com os colunas, sobre o oásis no deserto, né? Acho que foi ontem, né, pastora? Foi ontem, né? A igreja é um oásis no deserto. A gente vive uma caminhada árdua. A gente vive uma caminhada difícil. Se eu perguntar aqui, quem está passando por problema, todo mundo está. Não é fácil, não. A gente está aqui em cima pregando, a gente está aqui em cima louvando, a gente está aqui fazendo a obra, não é fácil. Eu sei que também não é fácil para você. Mas aí a pessoa diz assim, pastor, eu estou passando por tanta luta, eu vou dar um tempo, vou parar de ir na igreja. Está errado. Porque a igreja é o único lugar onde você tem consolo. A igreja é o único lugar onde você tem conforto, onde você recebe esperança, onde você recebe direção. Então, quanto pior estiver a tua vida, mais na igreja você tem que estar. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? A coisa está muito feia, então vem para cá. Pastor, a coisa está pegando fogo, então vem para cá, porque é aqui que o fogo vai apagar. É aqui que aquilo que está destruído vai ser restaurado e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, amado? Mas faça a sua parte, faça a sua parte. Tenha expectativa, espere, anseie. Levante para o céu a tua oferta, você que vai apresentar a tua oferta agora. Pastor, eu vou apresentar em espécie, então levanta aí o seu impresso. Pastor, já fiz pela chave Pix, já fiz pelo QR Code, então coloque a sua mão aí sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Caio, faz essa oração para nós hoje, amém? Isso, fecha os teus olhos aí, eu vou fazer a primeira oração, Caio vai fazer a segunda. Fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, eu apresento ao Senhor a minha fidelidade, entendendo, Senhor, que é desta maneira que o Senhor precisa me ver quando o Senhor voltar. É fazendo assim, sendo fiel na tua casa, contribuindo para que o céu na terra se faça presente, é que o Senhor precisa me achar. Por isso receba a minha fidelidade, a minha adoração, e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Coríntios capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém? Posso ler? Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Repitam todos comigo, diga: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O que condenou a geração de Noé, como nós pregamos, e eu vou
repetir isso, não foram os seus pecados. Porque por maiores que sejam os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, quando a gente ouve uma palavra como essa que a gente ouviu hoje, e quando quebrantamos o nosso coração de fato ao encontro verdadeiro com Jesus, por maior que sejam os nossos pecados são apagados. Eu jamais vou ser destruído pelos meus pecados se eu me arrepender. Eu jamais vou ser destruído pela minha transgressão se ao ser repreendido pelo Senhor eu me quebrantar. Mas se eu ouvir a palavra e não me arrepender, não é só a minha transgressão que vai me condenar, mas acima de tudo, vai ser a minha indiferença, a palavra que eu ouvi, mas não recebi. Quem entende isso, diga glória a Deus. Você entende essa verdade espiritual? Por isso que ele diz aqui, ó: qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quando é que a gente come e bebe indignamente? Não é quando a gente peca. Porque se o critério fosse pecado, ninguém poderia participar da Santa Ceia. Então, o que faz com que eu seja indigno de participar desse momento, não é o meu pecado, é o quê? É a indiferença. É eu pecar contra Deus, ter o entendimento do meu pecado, mas não me arrepender e continuar no erro. Então, quando ele diz aqui: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, o que é que me faz indigno? A indiferença. O que me faz indigno, o que me condena, o que me destrói, o que destruiu a geração de Noé, o que estava destruindo a geração de Jesus, e com certeza, porque a palavra está afirmando o que vai destruir a nossa geração. Em nome de Jesus, o MAP não. Glória a Deus, igreja. As ovelhas do MAP vão subir, porque hoje a gente ouviu a palavra. Glória a Deus, amados. Mas a nossa geração, o que vai destruir esta geração, segundo o que está escrito aqui, vai ser a mesma coisa que destruiu a geração de Noé: a indiferença. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e toca o barco. Tudo normal. Faz parte. Que nós não sejamos assim. Levante a tua mão e diga: eu não serei assim. Amém? Você vai colocar a tua Bíblia aí no seu lugar. E nós vamos fazer agora, como nós fazemos sempre, nós vamos fazer o nosso exame. Eu sei que a gente já orou, e eu tenho certeza que no momento da oração você já se quebrantou, você já, buscou ao Senhor. Mas eu quero que você agora faça o seu exame. O texto que nós acabamos de ler diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então olha para você. Talvez você já tenha feito isso no momento da oração, mas olha para você. Mas olha para você pelo espelho da palavra. Amém? Assim como você vai se arrumar antes de sair, você se olha no espelho e você vê aqui, ajeita aqui, e as mulheres fazem a maquiagem, a sobrancelha. Faça isso agora, mas não com um espelho que reflita a sua imagem natural, mas faça isso com a palavra. Essa palavra que você ouviu, coloque ela diante de você agora, e com os seus olhos fechados, você vai começar a ver. E você vai começar a dizer: Senhor, a partir de hoje eu serei diferente. Amém? Eu quero pedir a você, é claro, você que pode, dobre o seu joelho no seu lugar. Amém? Os que não podem, pastor, problema na perna, de joelho, tem problema, senta no lugar. Quem não pode, senta. Mas se você pode, por favor, fique de joelhos. Você vai sentar no seu lugar, você que não pode, sente no lugar. Você vai fechar os teus olhos. E agora você não vai falar, você não vai olhar para lugar nenhum, você não vai conversar. É você e Deus agora. É você e Deus. Faz o teu exame agora, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele e diga glória a Deus. Amém. Você vai sair daqui nessa manhã, fala uma linguagem atual. Você vai sair daqui nessa manhã zerado. Posso ouvir glória a Deus aí?
Você vai sair daqui zerado hoje. Sabe aquele carro que saiu da fábrica? 0 quilômetro? É assim que você sai quando você tem a oportunidade de participar da Santa Ceia. Quando você tem a oportunidade de, confrontado pela palavra, se quebrantar e se arrepender. É assim que você sai, zerado. A bagagem de pecado lançada no mar do esquecimento. Toda culpa e transgressão anulada e apagada. A cédula contrária riscada. E a bênção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus, amados. É assim que você vai sair daqui. Agora a grande questão é, o que é que você vai fazer, ou como você vai proceder a partir daqui? Porque a gente não pode se acostumar a participar da Santa Ceia todo mês. A gente não pode fazer disso aqui um costume. Ah, não, mas eu vou lá e aí eu participo da Santa Ceia, peço perdão, em nome de Jesus, amém, sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E você volta e continua fazendo as mesmas coisas. Amado, e se Jesus voltar no meio tempo? E se Jesus voltar? Porque Ele falou que Ele vai voltar na hora que o pessoal estiver comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Se Jesus voltar? Então lembre-se das palavras de Lutero. Viva como se Jesus tivesse sido crucificado ontem. Como se Jesus tivesse ressuscitado hoje. E como se Ele fosse voltar amanhã. Esteja preparado, vigilante. Estenda as mãos aqui para frente todos. Estenda as mãos. Feche os olhos, nós vamos estar consagrando os elementos. Para que não seja o pão, para que não seja o vinho, mas seja corpo e sangue. Para que haja a união perfeita, para que o enxerto seja perfeito entre nós e o Senhor, entre a vara e a videira. Então estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, te glorificamos e te exaltamos por esse momento tão importante, o momento mais importante da igreja, Senhor. É a oportunidade que nós temos de termos ligação, comunhão, vínculo, de estarmos em Ti e o Senhor em nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, consagre agora os elementos, para que não seja o pão, para que não seja o vinho, mas ao comer e ao beber, que a Tua carne e o Teu sangue estejam em nós, e que nós venhamos verdadeiramente estar no Senhor, ó Pai, não apenas com desejo, com intenção, mas com pensamento. Pensai nas coisas do céu, que a nossa mente esteja 100% voltada para Ti, Pai, ainda que estejamos envolvidos com as coisas da terra, que as coisas dos céus estejam na nossa mente, que a prioridade dos céus seja, ó Deus, fazermos a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti esses elementos e pedimos, nos abençoa, para que no momento em que nós comermos a carne e bebermos o sangue, que a Tua glória se manifeste na vida de cada um de nós. É o que nós oramos e Te pedimos, e com fé Te agradecemos, certos da nossa vitória, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu. Graças a Deus, amém. Amém. Enquanto os pastores dividem o corpo, feche os teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim comigo: Pai, nesta manhã, eu não só ouvi a Tua palavra, mas eu entendi o alerta, a instrução do Senhor para a minha vida. Eu entendi, Senhor, que eu preciso corrigir a minha forma de caminhar contigo. Eu preciso, Senhor, agir diferente, priorizar coisas diferentes. Por isso eu te peço, me perdoe até aqui. Perdoa, Senhor, a maneira negligente com que em muitos momentos eu acabei me conduzindo. Mas a partir de hoje, eu vou buscar agradar o Senhor. Eu vou buscar, em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, porque esta é a Tua vontade para a minha vida. Então perdoa, Senhor, todas as vezes em que eu agi diferente disso. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, os meus pensamentos, os meus sentimentos,
os meus posicionamentos. Dignifica-me e abençoa-me em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, os pastores vão estar entregando essa partícula do corpo e este cálice com o sangue. Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente as nossas vidas. Mais uma vez eu te peço, perdoa, Senhor. Perdoa todos os momentos em que não só o coração, não só as atitudes, mas a nossa mente pensou nas coisas da terra. A tua palavra nos diz claramente: pensai, atentai para as coisas que são de cima. E às vezes, ó Deus, as nossas mãos, as nossas pernas e a nossa mente também está envolvida com as coisas da terra. Mas hoje ouvimos a tua palavra, hoje recebemos a direção. E eu creio, Pai, que esta Santa Ceia será um diferencial, um marco na história desta pessoa. E que este marco, Senhor, venha ser simbolizado através do corpo e através do sangue. Que ao comermos e bebermos do teu corpo e do teu sangue, que a tua graça e a tua glória sejam manifestas em nós. Dignifica-nos, abençoa-nos. É o que nós oramos e te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, amém? Os pastores vão servir você, mas deixa eu dizer uma coisa, segura um pouquinho. Somente você que é batizado nas águas, pegue do corpo, pegue do sangue e assim bebe e coma, amém? Vamos para o céu. Essa partícula do corpo de Cristo que está nas tuas mãos, que por amor se entregou a você, que por amor se entregou a cada um de nós, e que por amor também fez uma promessa: um dia eu vou voltar. Eu morri, eu ressuscitei, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te levar para um lugar tremendo, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não vai haver mais tristeza. Por isso, enquanto estivermos aqui esperando, querido, espere com ansiedade, com expectativa. Não esmoreça o teu coração. Com os teus olhos fechados e com o corpo de Cristo erguido ao céu. Diz-nos a palavra que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto enquanto você estiver esperando, enquanto você estiver aguardando. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos todos juntos agora. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, a tua carne está em nós, Pai. Glória a Deus, obrigado por nos fazer participantes da tua mesa, Pai. Oh, Senhor, nós não merecíamos, ó Pai, mas é pela tua graça que estamos aqui, Senhor, e nós reconhecemos isso. Oh, Senhor, era para nós termos sido destruídos, mas o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos acolheu e nos fez assentar, Senhor. Nos levou a lugares altos e nos fez assentar à tua mesa, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pegue nas tuas mãos o cálice, erga para o céu. Feche os teus olhos. Aleluia. E diz-nos a palavra que semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória dele. Bebamos todos juntos agora. Aleluias, obrigado, Senhor. Levante a tua mão para o céu e agradeça. Levante a tua mão para o céu e seja grato, amado. Levante a tua mão para o céu e glorifica. Levante a tua mão para o céu e exalte aquele que é digno.
Levante a tua mão para o céu e celebre. Celebre, querido, porque Jesus está às portas. Celebre, porque nós não vamos ficar nesta terra. Celebre, porque quando a destruição vier, nós vamos morar na glória. Celebre, porque nós já temos um lugar preparado. Celebre, você vai morar nas mansões celestiais. Celebre, as ruas de ouro nos aguardam.